Olá, meus caros amigos, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, prazer, professor Wagner Dias, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar para vocês sobre atividades lúdicas, jogos, diferença entre os jogos, conceitos. Vamos trabalhar um pouquinho nisso e um pouquinho da importância disso para a criança dentro da escola, certo? Vamos lá? Gente, o que é uma atividade lúdica? Atividade lúdica é uma atividade de entretenimento, onde os participantes que nelas estão inseridos vão se divertir. A atividade lúdica ela é importantíssima dentro da sala de aula, pois a criança ela vai aprender mais rápido com uma atividade lúdica do que com uma atividade maçante, uma atividade monótona, digamos assim. E nós temos diversos tipos de atividade lúdica. Hoje aqui vamos falar de brincadeiras e jogos e quais as diferenças. Quando a gente fala de brincadeira, nós falamos de uma atividade lúdica onde não há regras, ou há regras, mas de acordo com a necessidade dos participantes. Regra que você pode fazer na hora. Já o jogo é uma atividade cognitiva ou física que há regras. Essas regras podem ser modificadas, sim, mas há regras. O tipo de brincadeira mais comum que temos aí, que as crianças gostam de brincar e a gente vê, presencia, é a brincadeira simbólica, onde as crianças simbolizam com o imaginário, inventam determinadas histórias e trabalham bastante. A gente vai falar aqui também um pouco sobre Piaget, um pouco sobre Vygotsky, junto com as atividades lúdicas, vocês vão entender. Nós temos diversos tipos de jogos, não simplesmente o jogo competitivo, que nós estamos acostumados a ver, mas o jogo cooperativo, nós temos o jogo de construção, entre diversos outros. Falando em jogo de construção, o que quer dizer isso? Lembra bastante algumas brincadeiras que as crianças fazem. Qual que é o objetivo? Construir alguma coisa. Então, com peças ou com diversos outros objetos, a criança vai construir determinada coisa para chegar a um determinado objetivo. Pode construir o seu próprio carrinho, o seu próprio aviãozinho, um brinquedo, uma casinha, um castelo. Que nem, por exemplo, você vai para a praia, a criança constrói uma casinha, um castelo de areia. É um jogo de construção entre duas pessoas. Para que haja um jogo, tem que haver mais de uma pessoa, obviamente. Só, claro, quando a gente joga de maneira virtual, um jogo na internet ou jogo de videogame, por exemplo. Quando a gente fala de jogo competitivo, é o que a gente conhece, onde há uma competição entre pessoas, cujo objetivo é vencer. Há um vencedor e há um perdedor. Pode haver um empate, dependendo do jogo. Mas, e a gente tem um jogo cooperativo. Jogo cooperativo, o objetivo principal é os integrantes vão se cooperar, vão se ajudar para chegar a um determinado objetivo, ou aprender algo, ou entreter, se alegrar com determinada coisa, um determinado objetivo dentro deste jogo, certo? E temos também o jogo pré-desportivo, que é trabalhado dentro da escola com crianças aí até o 5º ano, onde nós apresentamos jogos para essas crianças que não são os esportes em si, mas que vai trabalhar várias habilidades deste esporte, para quando a criança chegue em determinada série, determinado ano letivo, ela aprenda aquele esporte. Entenderam? Jogo pré-esportivo, você não trabalha o esporte em si, mas trabalha jogos que trabalham indiretamente as habilidades que aquele jogo vai precisar. Quando a gente fala em jogo de cooperação, jogo cooperativo, é importante lembrar que esse jogo, por exemplo, segundo Piaget, quando a gente vai trabalhar lá com uma criança de 2 a 7 anos, mais ou menos, que ele vai estar no estágio pré-operatório, a criança há toda uma característica egocentrista do desenvolvimento cognitivo. E quando a gente trabalha jogos cooperativos com essa criança, de maneira superficial, de uma maneira moderada, digamos assim, a criança vai aprender que há o outro. Mesmo ela estando num estágio de egocentrismo, ela tem que saber que há um outro, que ela tem que dividir, que ela tem que viver em sociedade. Isso é importante. Então há determinados jogos que temos que trabalhar, claro, em todas as fases, mas especificamente em algumas. Em algumas trabalhar menos. Por exemplo, não é ideal trabalhar com crianças nesta fase do pré-operatório jogos competitivos, pois a criança nessa fase não está preparada cognitivamente para efetivamente jogar competitivamente. Você pode trabalhar? Pode, entretanto de uma maneira bem superficial. Melhor ser trabalhado, por exemplo, jogos cooperativos com uma criança nessa fase.
O ideal para trabalhar jogos competitivos é com a criança de 12, 11, 12 anos, que ela vai estar num estágio do desenvolvimento cognitivo mais aperfeiçoado e conseguirá entender melhor a vitória e a derrota. Mas não é errado trabalhar com crianças mais novas, certo? Mas cada idade há um nível até quando você pode cobrar da criança determinados tipos de comportamentos dentro daqueles jogos. Entenderam? E quando eu vou trabalhar uma atividade lúdica, é importante saber que quando eu vou trabalhar algum conteúdo em sala de aula e eu quero passar esse conteúdo através de uma atividade lúdica, é importante eu ter um objetivo, mas eu ter também quais as características do desenvolvimento cognitivo e do desenvolvimento motor destas crianças, desses alunos, por exemplo, que eu quero trabalhar. Nem sempre uma atividade lúdica é ideal para determinadas idades, pois as crianças às vezes não estão preparadas cognitivamente e motoramente para determinada atividade. Vou dar um exemplo simples. Uma brincadeira, que a maioria das pessoas conhece, batata quente. Quando eu trabalho batata quente com uma criança de 3 ou 4 anos, é muito diferente do que trabalhar batata quente com uma criança de 7, 8 anos. Por quê? Porque a criança de 3 e 4 anos está no desenvolvimento cognitivo e um desenvolvimento motor, digamos que mais inferior. Então vai ser muito mais difícil ela entender aquela atividade e ela fazer aquela atividade do que uma criança de 7 e 8 anos. Mas eu posso trabalhar com ambas. Entretanto, eu vou cobrar determinado comportamento para uma criança de 2 e de 3 e cobrar determinados comportamentos para uma criança de 7 e 8. Os objetivos têm que ser diferentes. Entenderam? Então, quando qualquer atividade lúdica que eu vá trabalhar com uma criança, sendo essa atividade muito complexa ou pouco complexa, é importante eu ter um objetivo e eu saber as características desta criança. E quando eu falei de Piaget, quando eu falo de Piaget, é por conta disso, que ele estudou o desenvolvimento cognitivo, e quando eu falo de Vygotsky, cada sociedade tem as suas características. Então nem sempre uma criança de 3 anos é igual em duas partes do Brasil. Por exemplo, em São Paulo e na Bahia, pode ser que as características da regionalidade, da cultura local influenciem no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento motor. Muito obrigado pelo vídeo. Fica aqui alguns conceitos. Até o próximo. Valeu, gente. Muito obrigado.